Muito bem, galerinha. Olha aí, chegando Esparta e Atenas, duas experiências, tá? Tô gravando aí a sua página 137, vai acompanhando comigo no texto, tá? Atenas e Esparta, duas grandes experiências. São essas duas aí as duas maiores poleis que tinha lá na Grécia Antiga. Não tinha só elas duas, mas tinham mais póleis, mas elas são as principais porque toda a história grega vem delas. Esparta é conhecida como a terra de soldados, é a terra de gente forte, é a terra de gente preparada para todo tipo de guerra. Tanto os meninos quanto as meninas eram preparados para a luta. Claro que em primeiro lugar, os homens. Caso necessitasse da ajuda das mulheres, então as mulheres vinham ajudar também. Por isso que Esparta é chamada de terra de soldados. A cidade-estado de Esparta foi fundada pelos dórios, aqueles últimos que vieram, ocupar a Grécia, lá na península do Peloponeso, na região da Grécia chamada Lacônia. Por essa razão, alguns textos referem-se aos espartanos como lacônios ou lacônicos, e a sua principal atividade era a agricultura. Como que os espartanos ganhavam dinheiro? Plantando, colhendo e vendendo, tá? Mas a sua principal atividade para manter a cidade movimentada era o exército, era o militarismo. Então, a Esparta, era uma cidade focada em fazer bons soldados. Tá bom? Uma sociedade fortemente hierarquizada, que na verdade, vou puxar aqui um pouquinho para que vocês vejam como era a sociedade espartana, dividida em uma pirâmide com 3 grandes grupos. Tá vendo aqui, O principal grupo era chamado de esparciatas, ou espartanos, como também conhecemos, tá? Que são os soldados, os nobres, o militarismo, os reis, os líderes. Abaixo deles vinham os periecos, que são as pessoas livres, os descendentes, os conquistadores, os que têm menos terras, mas são livres. E por último, os ilotas, que são os pobres, tá? Os ilotas são descendentes das populações dali mesmo, que resistiram às invasões e lutaram, contra os seus antigos inimigos, tá bom? Então eles são aqui, os que trabalham no campo, eles têm maiores necessidades, eles não chegam a ser mendigos, mas eles são mais pobres, tá? Então essa aqui é a grande cidade de Esparta. Lembrem disso, a terra de soldados. A educação dos espartanos era para serem soldados. Havia dito, a educação dos espartanos é para a luta. Então, o progresso de conquistas dos dórios criou uma cultura específica naquela região, transformando Esparta em uma cidade fortemente militarizada. Os cidadãos espartanos, que também podem ser conhecidos como esparciatas, passavam a educação todinha deles para se tornarem bons guerreiros e guerreiros permanentes. Eles ficavam com seus pais até os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos, entre os 7 e os 30, eles eram educados pelo Estado para serem bons soldados. Só depois dos 30 que eles podiam voltar para casa, mas eles iriam ser eternamente, quando a gente fala eternamente, é aqui em terra, permanentemente soldados. Então eles eram submetidos a armas de fogo, a todo tipo de exercício físico, muitos deles feitos sob o frio e castigos e fome. Claro que em Esparta é um lugar muito frio, às vezes eles eram deixados, ainda quando crianças, 7, 8, 9 anos, lá na floresta para eles se virarem, lutar como poderiam lutar para se manterem vivos, para então serem consagrados e voltar para o exército e aí continuar tendo seus treinamentos, tá? Além disso, os futuros soldados aprendiam a cantar, a dançar, ler e escrever e eram treinados para falar pouco. Sabe por que eles falavam pouco? Porque mesmo que os inimigos o capturassem e torturassem eles para eles entregarem os segredos espartanos, eles morriam fiéis e eles não entregavam nada sobre Esparta. Então você tem aqui em cima um treinamento, de 2 espartanos, eles ficavam confinados assim a mando, do Estado. Todos eles aqui, só homens, uns treinando os outros, uns aprendendo com os outros a arte da luta. Por isso que Esparta vencia praticamente todas as guerras que ela travava, porque ela tinha um bom treinamento militar. Tanto que muitas delas viraram até filme. A gente tem aqui embaixo aqui, que vocês conhecem bem essa cena,
É a cena do famoso filme 300. 300 de Espartas. E esses 300 espartanos, muito bem treinados e a mando de um general chamava-se Leônidas, eles travaram uma grande guerra contra a Pérsia. A Pérsia tinha mais de 10 mil soldados e eles só 300. E eles venceram. Tiveram 4 grandes lutas e eles venceram as 3 primeiras. Depois que os persas aumentaram ainda mais o seu grupo de soldados, que eles acabaram vencendo os 300 de Esparta, acabaram matando Leônidas e todos os demais que estavam com ele, tá? Então essa daí é o que a gente chama aí de guerras médicas. Por que médicas? Porque eram feitos por médicos? Não, porque antigamente aquele local onde eles moravam chamava-se Média. Hoje é o atual Irã. Né? Onde ficava Esparta era chamado de Média, Terra Média. E quem morava nas Terras Médias eram chamados de Medos, né? Então por isso que eram chamados de guerras médicas, tá bom? Essa é um pouquinho da história de Esparta. Os espartanos também não pensam só em guerras e nem em treinamentos militares, eles também têm a política deles, né? Lá em Esparta, a política era feita por um grupo de pessoas. E era um grupo de idosos, anciãos, tá? Que eram as pessoas consideradas mais inteligentes de Esparta. A esse grupo nós vamos chamar de oligarquia. O que seria uma oligarquia? Um grupo de pessoas que comandam um determinado setor da política, tá? Então aqui nós temos aí o Senado, né, de Esparta. São homens acima de 30 anos até 60 anos. E mesmo depois de completar 60 anos, eles podem continuar até morrer na política espartana. Quando o soldado ele completa 7 anos, né, a criança completa 7 anos, ele vai pro estado para poder ter treinamento militar. Lá ele vai ficar até os 30, sendo soldados. Depois dos 30, eles podem voltar para casa e poder entrar então nesse grupo de políticas aqui. Não é obrigado, se eles quiserem pode, mas eles vão ser sempre soldados. Se precisar de fazer uma guerra, eles vão sair daqui e vão para o exército, tá? Essa aqui é a oligarquia política dos espartanos. E as mulheres fazem o quê? As mulheres também são muito valentes, vão para a guerra se caso for necessário. Mas enfim, se não for necessário, vamos deixar para os homens mesmo. Até os 7 anos, as mulheres de Esparta recebiam a mesma educação que os homens. Depois dos 7 anos, aí os meninos vão para o estado, né, receber o treinamento militar, e elas ficam ali, tendo uma formação voltada a gerar filhos. Tendo educação, elas vão saber aprender a ler, escrever, cantar, tem exercícios físicos, mas elas, tudo isso para serem boas mães de futuros guerreiros espartanos. Então era bom cuidar da mente, cuidar do corpo, para que as mulheres fossem muito saudáveis, para ter filhos saudáveis, tá? Os bons espartanos nascem de boas espartanas, por isso que elas faziam também aqui, ó, atividades físicas, né, atividades públicas, treinamento militar, prática de esportes, para poder continuar sendo saudável. Essas são as mulheres em Esparta. Não mexem com política, política é coisa de homem, então elas vão ficar sempre ali tendo o seu treinamento para serem boas mães.